Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir o texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E vamos fazer a leitura dos versos 10 até o verso 20. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Irmãos amados, Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, por volta dos anos 61, 62. Paulo tinha estado nesta cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor, por cerca de 3 anos. E para mim, um dos grandes avivamentos que eu encontro na história da igreja, um deles aconteceu em Éfeso, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, uma cidade idólatra, uma cidade feiticeira, e uma cidade que se rende à palavra de Deus, que vê o poder do evangelho desarticulando os poderes da idolatria e da feitiçaria. E em 3 anos que Paulo passa ali, igrejas são plantadas em toda a província da Ásia Menor. Agora Paulo está enviando esta carta a esta igreja. E nesta carta Paulo retrata de uma maneira eloquente este eterno projeto de Deus, que planeja a nossa salvação, que executa a nossa salvação e que nos dá garantia dessa salvação. A nossa salvação é uma obra do Pai, é uma obra do Filho, é uma obra do Espírito Santo. Depois que Paulo retrata este plano eterno que se consuma na história, que tem a garantia de que será verdadeiramente consumado na segunda vinda de Cristo, ele ora para que a igreja entenda a riqueza desse chamamento, qual a riqueza da sua herança e qual o poder que está à sua disposição. Paulo mostra nessa carta ainda como nós éramos antes deste encontro com Cristo, estando nós mortos, estando nós depravados, estando nós condenados, estando nós escravizados ao diabo, ao mundo e à carne. Mas Deus, porque nos amou e por causa da riqueza da sua graça, nos salvou, pela graça mediante a fé, para as boas obras. E Paulo então mostra como Deus junta judeus e gentios num único corpo, numa única igreja. No capítulo 3, Paulo retrata que este era o grande mistério oculto das eras. De que forma que os gentios eram coerdeiros juntamente com os judeus desta grande salvação em Cristo Jesus. E ele volta a orar pela igreja, para que ela receba poder, mediante a habitação de Cristo no nosso coração, para que toda a igreja compreendesse a grandeza do amor de Deus, e fosse tomada de toda a plenitude de Deus.
Quando Paulo vai para o capítulo 4, ele começa a aplicar esta gloriosa doutrina e retrata para você e para mim que nós precisamos viver de modo digno da vocação com que fomos chamados, vivendo em mansidão, vivendo em humildade, vivendo em longanimidade, porque nós estamos ligados a um só Senhor, temos um só Deus, temos uma só fé, temos um só batismo. Paulo então começa a mostrar a necessidade de vivermos uma vida santa. Quando vai para o capítulo 5, ele mostra que é preciso imitar a Deus. É preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. E você demonstra essa plenitude do Espírito Santo de Deus na relação marido e mulher, mulher-marido, na relação de filhos e pais, pais e filhos, na relação de patrão e empregado, empregado e patrão. Agora ele está concluindo a carta. E ele diz o seguinte no verso 10, quanto ao mais. Ele está concluindo. Esse é o ápice da carta. E ele vai mostrar para você e para mim que o fato de você ser escolhido por Deus na eternidade, o fato de você ter sido remido por Cristo na cruz, o fato de você ter sido selado com o Espírito Santo da promessa, o fato de você ter sido colocado e enxertado no corpo de Cristo, o fato de você ser cheio do Espírito Santo, o fato de você ter uma família bonita, o fato de você ser uma pessoa abençoada no seu trabalho, não livra você de uma grande batalha espiritual. Nós estamos num terreno minado. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa grande tensão. Eu gosto muito da figura que Francis Schaeffer levanta sobre esse assunto. Ele compara este mundo como uma casa de 2 andares. Aqui embaixo, no primeiro andar, é o andar que nós vivemos, nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos, nós pensamos, nós andamos, nós descansamos, nós viajamos, nós trabalhamos, nós tocamos. É este o mundo em que vivemos. E ele diz, no andar de cima, é o que a Bíblia chamaria de regiões celestes. Você não vê, nem por isso é irreal. Você não toca, nem por isso você deixa de ser influenciado. E aqui em cima, nesse andar de cima, você tem anjos de Deus que estão protegendo você, que são ministros de Deus, para guardarem você, abençoarem você, cuidarem de você, mas você tem também inimigos hostis, que vieram para roubar, para matar, para destruir. Inimigos terríveis, que vivem ao seu redor como leão, procurando a quem devorar. Que procuram uma brecha na sua, na minha, na nossa vida, para nos destruir. E aqui, então, introdutoriamente, eu quero dizer que nós, nessa guerra, precisamos ter 2 cuidados. 2 cuidados. Primeiro cuidado é você não subestimar este inimigo. Irmãos amados, se nós estamos falando em guerra, não tem nada mais perigoso do que alguém enfrentar um inimigo sem saber quem ele é. Qual o seu poder? Quais são suas armas? Quais são as suas estratégias? Há muitas pessoas hoje que querem colocar o diabo como uma formiguinha inofensiva. Não é assim que a Bíblia trata do assunto. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Então, essa luta é desigual. Por isso as nossas armas não podem ser carnais, mas precisam ser poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Então, não entre nessa guerra de cara limpa, porque você não tem armas suficientes em você mesmo para enfrentá-la e vencê-la. Mas se há um outro polo perigoso também, que é superestimar este inimigo. É de você viver a vida cristã com medo dele. E em momento algum a Bíblia não me ensina a ter medo do diabo e dos seus agentes. O que a Bíblia me ensina é temer a Deus e resistir ao diabo. É preciso entender que o diabo e seus agentes, o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. É preciso entender que o diabo, ele só pode agir dentro dos limites que Jesus estabelece para ele, e nem um centímetro a mais. É preciso saber que se você está guardado por Deus nas mãos do Senhor, o diabo não pode tocar você, a não ser que Deus permita, para um propósito. Então, dito isso, eu gostaria de que você olhasse comigo, com a Bíblia aberta, algumas coisas que quero partilhar com você. Primeiro,
vamos conhecer a natureza desse inimigo. E Paulo, cuidadosamente, vai nos orientar, lá no versículo 12, primeiro, contra quem não é essa luta. Ele diz, a nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras palavras, a nossa luta não é contra pessoas. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não é sua sogra, seu problema não é seu sogro, seu problema não é seu patrão, seu problema não é seu vizinho, seu problema não é a pessoa que está perturbando você. Não entre nessa peleja pensando que essa pessoa é o seu problema, porque se você tirá-la do seu caminho, outra pessoa vai ocupar esse espaço. Não atinja pessoas, achando que essa pessoa é o alvo da sua luta. Às vezes essas pessoas podem ser colocadas estrategicamente por este inimigo. Mas a sua luta não é contra pessoas. Porque se você não entender isso, você vai brigar, você vai machucar gente, você vai ferir pessoas, você vai falar mal de pessoas, e você vai amargurar a sua alma, você vai azedar o seu coração, e você vai ser derrotado nesse campo de batalha. Então, vem a segunda pergunta. Quem é o inimigo? Dê uma olhadinha comigo no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Note você que aqui o diabo é apresentado como se fosse o líder dessa corja. O líder deste grupo que ele vai descrever no versículo 12. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Então a sua guerra, a sua luta é contra esse ser caído, maligno, perverso, assassino, ladrão. Esse inimigo que a Bíblia chama de dragão, Abaddon, Apolion, tentador, destruidor. Que a Bíblia chama de antiga serpente, leão que ruge. Homicida desde o princípio. Se você perceber, esse ser, embora tão maligno e tão mau e tão perverso, ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Porque ele não é um Deus caído, ele não tem os atributos de Deus. O diabo não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é transcendente, mas ele também não está sozinho. À luz de Apocalipse capítulo 12, versículo 3, quando ele cai, ele arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas. Isso é uma expressão bíblica para descrever que 1/3 dos anjos de Deus foram precipitados no abismo com ele. E esses seres malignos estão sob seu comando, dentro deste reino das trevas, trazendo tantas perturbações e angústias e perplexidades aos homens. Agora, a pergunta segunda que eu levanto no texto é: quais são as características desse inimigo? A primeira coisa que você vai notar comigo é que esses inimigos são poderosos. Olha comigo o versículo 12. A nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados irmãos, nenhum de nós deva subestimar isso. Subestimar isso. O poder deste inimigo. Eu acho que você vê esses sinais, essas evidências o dia todo, nas ruas, no cinema, no teatro, nas telenovelas, na literatura, na imprensa, nas cortes, nos parlamentos, no comércio, na indústria, nas transações comerciais, nas relações internacionais. Você sempre vê esta mente poderosa e maligna, tantas vezes, articulando nos bastidores, com a sua mão invisível,
porém pesada, perigosa, destruidora. Paulo, então, vai retratar para nós que esses inimigos são, sim, poderosos. Mas mais do que isso, eles são malignos. Este mundo tenebroso, irmãos amados, este mundo tenebroso é o aspecto de que esse reino é reino de trevas, de escuridão, de violência, de maldade, de promiscuidade, de mentira, de opressão, de injustiça, de malignidade, que vem para destruir pessoas, que vem para arruinar famílias, que vem para arrebentar com casamentos, que vem para levar as pessoas ao desespero existencial, que vem para acabar com as pessoas, para arrebentar com elas de todas as formas, de todos os meios. É um mundo tenebroso, porque o inimigo é maligno. Mas tem um outro aspecto que vale a pena destacar. Esses inimigos são também astutos. Chama a sua atenção de novo para o versículo 11, que Paulo diz que você deve ser tomado de toda a armadura de Deus para você ficar firme contra quê? Ciladas. A ideia de ciladas aqui é a ideia de métodos, de estratagemas, de diversas articulações que o inimigo usa. Em outras palavras, o diabo tem mais de um figurino, ele tem mais de uma armadura, ele tem mais de uma máscara, ele tem mais de uma estratégia. Talvez depois de Deus ninguém conheça você mais do que ele. Ele pesquisa você, ele vive ao seu redor, ele busca uma brecha na sua vida, ele conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, ele sabe explorar isso. Para cada pessoa, a tentação vem de forma diferente. Tem gente que o problema dele é área sexual, a fraqueza é essa. Para outro, o problema é dinheiro, a fraqueza é dinheiro. Para outra, a fraqueza é vaidade, é soberba, é grandeza. Para cada pessoa ele vai entrar com uma proposta diferente, com uma bandeja diferente, com um cardápio diferente, com uma proposta sedutora diferente. Ele tem muitos métodos, ele tem muitas variantes, como aquele filme O Advogado do Diabo apresenta no final. Quando você acha que você é bom numa área, aí está talvez o seu ponto mais vulnerável. Porque quando você acha que você é forte numa área, você corre o risco de não vigiar. E aí você fraqueja. Mas notem comigo, irmãos, quais são essas estratégias então? Vamos pensar um pouquinho nas estratégias desse inimigo. Lá em Lucas 11, versos 21 e 22, diz que o diabo é uma espécie de valente que tem uma casa e guarda em segurança todos os seus bens. O que significa isso? Significa que o diabo tem sob o seu comando pessoas na casa dele, guardada em segurança por ele. A Bíblia chama isso de reino das trevas ou potestade de Satanás. Mas a Bíblia diz mais, que vindo um mais valente do que ele, vem, vence-o, tira a panóplia dele. Ou seja, a panóplia é uma palavra única, mas que significa toda a armadura, por isso que tem essa preposição, esse prefixo pan, tudo, toda a armadura dele. Deixa-o completamente sem proteção, amarra-o e saqueia os seus bens. Saqueia os seus bens. Então faça a pergunta: você acha que o diabo precisaria de artimanha para prender quem já é dele? Você precisa de um laço para pegar um passarinho que já está dentro da gaiola?
A quem você acha que o diabo usaria suas artimanhas mais perigosas? É lá no carnaval? É lá no campo de futebol? É lá no teatro? É lá no submundo? Ou é exatamente contra a igreja de Deus? Daqueles que não estão nas suas mãos que ele tenta capturar? Agora, quais são essas artimanhas que o inimigo usa? Eu gostaria de citar alguns para você. Primeiro, está lá em Mateus 13:19, que quando a semente, a palavra de Deus é semeada, vem o maligno e arrebata essa semente do coração. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas todo culto onde a palavra de Deus é pregada é um território de batalha espiritual. Eu conheço gente que vem para a igreja e bastou sentar, o cara pode estar sem uma gota de sono, o cara dorme. Dorme. Dá um sono nele que não tolera. Outras pessoas entram, elas estão fisicamente presentes, mas a alma está vagando. Pensando em mil coisas, menos não está escutando ali. De repente, quando escuta, entra aqui e sai cá. Você e eu conhecemos gente que frequenta a igreja há 10 anos, sem nunca ter nascido de novo. E a palavra está sendo arrebatada. Pode ter certeza disso, quando o templo abre, talvez ele é o primeiro a entrar. É luta, é batalha. Nós precisamos orar para que Deus tire o tampão dos ouvidos, para que Deus tire a venda dos olhos, para que Deus chegue ao coração das pessoas. Segundo, o diabo é especialista em colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. É assim que Deus disse. Não foi assim a abordagem dele com Eva? É assim que Deus disse. E aí você escuta a palavra de Deus, bom, mas não é bem assim. Aliás, não é assim. E as pessoas põem dúvida, sobretudo, por exemplo, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, mas isso aí não é literal. Bom, mas isso aí é uma metáfora. Bom, mas Adão e Eva não existiram. Isso aí é apenas uma ideia metafórica para você achar que surgiu a raça humana. Mas não foi assim. Bom, se você nega isso, você nega a Bíblia toda. Você diz que então os profetas mentiram, que os apóstolos mentiram, que Jesus mentiu, que a Bíblia toda não vale a pena e não merece confiança. E aí vai botando dúvida na cabeça das pessoas. Quer ver outra coisa? Em terceiro lugar, o diabo é especialista em produzir insatisfação. Não foi isso que fez com Eva. Eva, de repente, ela se viu como uma coitadinha, miseravelmente injustiçada, naquele miserável jardim do Éden. Tadinho, esse jardim é muito michuruco para mim. Eu tenho potencial para muito mais. Eu sou possivelmente capacitado para ser igual a Deus. Para que eu vou viver nesse jardinzinho aqui? E de repente, como pródigo, você tem o pai, você tem o irmão, você tem a casa, você tem mesa farta, você tem servos, você tem fartura, e você se sente infeliz. Você está na igreja, você escuta a palavra de Deus, e de repente a igreja não satisfaz, e de repente os prazeres de Deus não satisfazem, e você fica paquerando e flertando com o que está do lado de lá do muro. Daqui a pouco o diabo bota uma grande baita insatisfação no seu coração, e você não está feliz mais. Ele é especialista nisso. Cuidado com a insatisfação. Quer ver outra coisa? O diabo, ele é especialista em produzir uma espécie de raiva no seu coração, que se instala, e você diz, eu não suporto aquela pessoa. Eu não quero nem ver a cara dela. Quando eu escuto a voz dela, meu corpo treme. E eu não perdoo também. Tem gente crente que não conversa com o irmão dentro de casa. Passa uma semana. Tem gente que frequenta a igreja, se o fulano senta do lado esquerdo, ele vai do lado direito, porque ele não fica perto. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe o sol
se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se você guarda mágoa no coração, o diabo encontra uma brecha aberta para afligir você, para atormentar você. Quer ver outra coisa? O pastor Ivan falou agora há pouquinho das seitas, das heresias. Sabe quem é o principal mentor das heresias? É o diabo. São doutrinas de demônios. Ele é um teólogo herege. Ele é um péssimo hermeneuta. Ele é um péssimo exegeta. Ele pega a Bíblia e torce a Bíblia. E muitas das heresias, irmãos, que estão aí circulando e atraindo tanta gente e capturando tanta gente, tem como fonte os demônios. Então são estratégias. Agora, quer ver outra estratégia dele? Olha comigo o versículo 13. Dá uma olhadinha aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Eu fico impressionado com essa expressão aqui. Porque a Bíblia diz que todos os dias, de certa forma, são maus. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Você já tentou, por exemplo, ligar a sua televisão ou a CBN, quem gosta de notícia, ou qualquer outro tipo de rádio, de FM, e escutar 1 hora e concordar com tudo aquilo que foi falado durante 1 hora? É isso mesmo. Subscrevo tudo isso aí. Você percebeu como é que é a coisa? Nós vivemos num mundo mau. Os valores são outros, estão invertidos, estão às avessas. Agora, existe o que a Bíblia chama de o dia mau. E que dia é esse? Que dia é esse? Nós estamos falando de estratégia de guerra. Pense comigo nessa cena de guerra. Você que já assistiu tantos filmes de guerra, tem hora que 2 exércitos estão lá numa conflagração, num conflito, numa batalha, e de repente o comandante do lado de cá recolhe a sua tropa. Recolhe. O do lado de lá não está sabendo o que está acontecendo. Por que está recolhendo? Está com medo? Está fraco? Não tem mais capacidade de resistência? E de repente é estratégia recolher. E quando, todo filme de guerra é assim, você pode perceber isso, quando a cena está tranquila, os soldados estão subiando, assim, aquela camarinha, aquele negocinho assim, parece que está até numa colônia de férias, aí vem chumbo grosso. É assim na guerra, espiritual também. Pensa na casa dos 2 andares. Você está lá embaixo, no primeiro andar, tranquilo, numa nice e tal, está tudo bem, está tudo em paz, está com saúde, família vai bem, está promovido no emprego, os filhos estão tudo bem sucedido no trabalho, na escola, e está aquela maravilha, aquela nice, você nem vai para a igreja mais, também reunião de oração você não vai mais, vigília nem fala nisso mais, e você também está até de férias de Deus, e de repente está tudo calmo. Aí, de repente, lá do andar de cima vem uma ordem. Dia tal, chumbo grosso no fulano. Aí o cara acorda já meio atordoado. Já acorda, já briga com a mulher, grita com as crianças, chuta o cachorro. Buzina e grita com o cara no trânsito. Chega no trabalho e está aquela confusão. E ele nem está percebendo a natureza do problema que ele está enfrentando. É o dia mau. E se você não se aperceber que esta é uma hora de pressão em cima de você, você se descontrola. Você entra na carne. Você cai na esparrela. Você é derrotado na luta. Mas quer ver outra estratégia desse inimigo? Volta para o versículo 13 de novo comigo. É impressionante o que Paulo diz aí no finalzinho do verso 13. Para que possais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau é para resistir. Resistir. Agora, o que diz aí? E depois de terdes vencido tudo, não parte tudo,
Aí sim, aí você pode estarelhar as armas, aí você pode dar uma relaxada, aí você pode até tirar umas férias. É isso que está escrito aí? Não. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que significa isso? Você precisa continuar vigiando. Para mim, uma das coisas mais estratégicas de batalha espiritual que eu encontro na Bíblia é Lucas capítulo 4, quando Jesus derrota o diabo 3 vezes. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo deixou até momento oportuno. E aí voltou de novo. Outras estratégias, outras armas, usando outras circunstâncias, outras pessoas para tentar capturar Jesus, pegar Jesus. Perseverança, irmão. Perseverança. Vigilância. Pois bem, agora eu quero concluir. Quais são as armas que nós precisamos usar nessa batalha espiritual? A primeira arma, por favor, dê uma olhadinha comigo, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que Paulo está dizendo o seguinte: você não é forte em você mesmo, e você não é forte à parte do Senhor. Você só pode ser fortalecido quando você está no Senhor. É nele, é dele que emana esse poder. O problema dessa luta, irmãos, não é a presença do diabo. O maior problema é a ausência de Jesus. Se você está em Jesus e sendo fortalecido nele, você é fortalecido com poder. É com Ele, é na presença dEle, é em comunhão com Ele, é tendo intimidade com Ele, é desfrutando da companhia dEle, é estando debaixo das asas dEle, é vivendo na presença dEle. Esse é o segredo de você ser revestido no Senhor e na força do seu poder. Não é possível você entrar nessa luta sem esse poder. No seu poder não vai. Eu não sei se vocês já leram, eu sugeriria vocês um dia encontrarem esse livro, para dar uma lida nele. Um livro que foi compilado pelo reverendo Augusto Nicodemos, quando ele morou na África do Sul. Reavivamento na África do Sul. É um livreto que você lê numa sentada, mas um dos livros mais fenomenais que eu já li. A história do avivamento de Quacisabanto. E como é que aquele avivamento começou? É quando o líder daquele trabalho missionário, pastor Erlich Stigen, foi chamado para orar para uma moça possessa, endemoniada. E ele não conseguiu. E os missionários vieram e não conseguiram. E eles ficaram vários dias tentando expulsar a caça de demônio da moça e não conseguiram. E a conclusão dele foi essa: eu vou embora daqui. Eu não tenho autoridade para pregar mais aqui. Foi quando tudo mudou naquela missão. O Espírito de Deus segredou o coração dele. Você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. Buscar poder. Esse poder, irmãos, não é uma frase de efeito. Esse poder não é uma gincana mental, onde você elabora algumas frases de efeito e as coisas vão acontecer. Não, não é. Esse poder não é maquiado pelo homem, não é produzido pela terra. Esse poder é o poder do Espírito Santo que emana do céu. Só esse poder pode dar a você vitória em determinados momentos dessa luta espiritual. E Erlich Stigen então começa a orar, começa a jejuar, e os missionários começam a orar, e começa a jejuar, e começa a acertar a vida com Deus, e começa a chorar pelos seus pecados, e foram meses, foram anos de acerto com Deus, até que houve um grande derramar do Espírito Santo. A moça foi liberta, os feiticeiros foram se convertendo, e ali milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas foram sendo salvas. Eu visitei esse local. E eu confesso que durante toda a minha vida, eu nunca vi, foi o lugar que mais eu senti a presença de Deus em toda a minha vida. Era uma espécie de, parecia que você via Deus no ar. Eu nunca vi nada igual.
Você já pensou que você está num culto público e você ter 200 crianças? Criança é criança em qualquer lugar do mundo, com o rostinho no chão, adorando a Deus. Milagres extraordinários acontecendo. Cegos vendo, coxos andando, mortos ressuscitando. Eu ouvi o testemunho pessoal da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão. Quando estava indo para o cemitério, Deus a levantou da morte. Agora, como é que começa isso? Quando alguém reconhece o seguinte: eu preciso de poder. Eu preciso de poder. E poder não se recebe na academia. E poder não se recebe apenas com a intelectualidade humana. Poder se recebe com os joelhos dobrados, com o derramar do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse poder. Segunda coisa que Paulo nos ensina, irmãos, versículo 11, é que nós precisamos ser revestidos não de alguma, mas de toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus, uma palavra só no grego, é panóplia. Nós precisamos da panóplia. Nós precisamos de cada peça dessa armadura. Não pode ter brecha. Não pode ter brecha. Você precisa proteger sua cabeça. Você precisa proteger o seu coração. Você precisa proteger o seu corpo. Você precisa proteger seus pés. Você precisa proteger todo o seu cérebro. Você precisa uma espada na mão. Você é um guerreiro. Você precisa ter armas de defesa e de combate. E depois que tudo isso estiver pronto, então, versículo 18 diz que você precisa fazer isso num ambiente de oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu queria concluir fazendo uma pergunta a você. O que você conhece desse poder? Ou, quão consciente você está hoje de que você precisa desse poder? Porque esse poder não tem a ver com o tempo de igreja, com o cargo que você exerce na igreja, com o grau de conhecimento que você adquiriu. Eu disse isso aqui há alguns anos, e eu queria repetir porque o nosso auditório é outro hoje. Uma experiência que marcou profundamente a minha vida. Eu estava pregando num culto de formatura do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças. Um dos formandos, depois do culto, me procurou para me contar uma história que ele tinha vivenciado naquele ano. Ele era um bom pregador e hoje ele é um missionário fora do Brasil. E ele recebe um convite muito honroso para pregar numa das maiores igrejas presbiterianas do Brasil, uma das mais lindas capitais do país. Não é comum uma igreja convidar para uma série de conferências, sexta, sábado e domingo, um seminarista. Via de regra, se convida um pastor mais experiente, o mais calejado do ministério, mas aquela igreja convidou o seminarista. E ele se sentiu muito honrado, obviamente. Então ele partiu para lá, sexta-feira. Coube-lhe o privilégio de ser hospedado pelo próprio pastor da igreja. E estava se aproximando a hora do culto, ele já de banho tomado, já botando a sua indumentária para pregar, quando chega uma mulher, muito apavorada na casa do pastor. E a mulher diz: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa agora. Eu falei: o que foi, filha? Tem uma mulher endemoniada lá, a minha vizinha, e está todo mundo apavorado. Tem uma pequena multidão ao redor da casa, ninguém tem coragem de enfrentar a situação. Vamos lá comigo. E o pastor, muito calmamente, disse: minha irmã, que coisa interessante. Pois acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. Pensa num seminarista nervoso.
cara começou a tremer os joelhos. Eu não sei se eu estivesse lá, não teria sentido a mesma coisa. Ele tentou fugir da situação. O pastor disse, não, você vai comigo. E foram caminhando, rua fora, de longe escutaram os gritos cavernosos da mulher. Quando chegaram na casa, que um monte de gente espantada, com os olhos esbugalhados, com o rosto assim, transtornado, e o seminarista mais apavorado ainda, e o pastor disse, seminarista, o caso é todo seu. Pode entrar na casa. Quando ele entrou, ele se deparou com um quadro horrível. Aquela mulher estava com os cabelos desalinhados, com o rosto desfigurado, com os olhos muito cheios de ódio. E quando ele tentou esboçar a primeira palavra, ela lhe deu uma bofetada na cara e jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. E ela bufando ao redor dele como uma fera selvagem. E vou lhes dizer que ele é um cara de quase 2 metros de altura. Ele me disse em lágrimas, esse pastor Hernandes, caído e nocauteado ali, eu senti e vi como um filme passar em minha cabeça a minha história. Seminarista, formando, cheio de arrogância, achava que eu era o tal. Caído, envergonhado, humilhado. Seus pecados vinham como um filme na sua cabeça. Até que depois de muito tempo, ele disse, me senti como Sansão, agarrado nas colunas daquele templo, e fazendo a seguinte oração, oh meu Deus, eu ainda sou teu servo, tem misericórdia de mim, restaura minha autoridade, restaura meu poder, não me deixe envergonhado, Senhor. E quando ele começa a orar desta maneira, a mulher cai. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. Autoridade. E ele se levantou, e no nome do Senhor Jesus Cristo, ele deu ordem àqueles demônios para se retirarem daquela mulher. Ela ficou liberta. E ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele me disse assim, pastor Hernandes, nesse dia eu descobri uma coisa. Não basta ser crente. Não basta ser líder. Não basta ser diácono, presbítero, seminarista, pastor, missionário. É preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e revestidos da força do seu poder. Você quer esse poder, irmão? Ele está à sua disposição, está à minha disposição. Paulo diz isso lá no 1º capítulo. A suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu queria orar com você agora. E se você anseia esse revestimento de poder, eu vou pedir permissão ao meu pastor aqui, para fazer uma coisa diferente. Convidar você para vir aqui à frente. Se você deseja isso, almeja isso para a sua vida, para o seu coração. Senhor, eu preciso desse poder. Eu quero esse poder. Irmãos amados, nós vivemos dias maus. A força das trevas está aí agindo, à solta, à solta. E nós precisamos desse poder para enfrentar isso. Para enfrentar isso. Eu não sei se vocês viram, eu estou com o meu coração ao mesmo tempo empolgadíssimo. Folha de São Paulo publicou domingo passado que nós somos no Brasil, com respeito à juventude brasileira, já a maioria de evangélicos. A maioria dos jovens brasileiros já são evangélicos. Muitos deles ainda com muitas deficiências, com muitas carências.
E cabe a nós dar pão para essa juventude, palavra para essa juventude, instrução para essa juventude. Irmãos, por onde eu tenho andado por esse Brasil afora, eu tenho ficado impressionado, a quantidade de gente. Estava pregando essa semana passada, sexta-feira, lá na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Maceió. Tinha mães com crianças no colo, sentado no chão, não tinha mais lugar para sentar, era sentado no chão com um bebê no colo. Gente faminta de Deus, para todo lado, para todo lado, para todo lado. Deus está soprando, irmãos, sobre a igreja brasileira, e nós precisamos entender o nosso momento, de sermos revestidos com o poder do Espírito Santo, para uma grande cruzada de pregação do Evangelho, porque liberta o povo, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, este instrumento que liberta, que transforma, que salva, que faz tudo novo na história do ser humano. Que você seja um guerreiro de Deus, revestido com o poder de Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Aqui estamos, Senhor, carentes da Tua graça, reconhecidos, meu Deus, de que nós fomos alcançados por esta graça, transformados por ela, regenerados pelo Teu Espírito, selados pelo Teu Espírito. Hoje fazemos parte da Tua família, do Teu rebanho. Hoje fomos enxertados no corpo de Cristo. Louvado seja o Teu nome. Mas agora, Senhor, nós queremos ser revestidos com o Teu poder. Revestidos com o Teu poder, não queremos fracassar, Senhor, não queremos ser envergonhados, não queremos ser humilhados, nós queremos nos levantar na força do Teu poder, para levar a Tua palavra, para pregar o Evangelho, para ver vidas sendo salvas, pessoas sendo libertas, transformadas, famílias sendo transformadas, a nação brasileira sendo impactada com o poder do Evangelho. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, reveste-nos com o Teu poder, Senhor. Nós queremos toda a Tua armadura, nós queremos tudo aquilo que Tu tens para nós, não queremos nada que não venha de Ti, mas queremos tudo que tens para nós. Nós queremos em nome de Jesus, para sermos crentes fortes, crentes perseverantes, crentes vigilantes, crentes cheios de alegria, crentes cheios de entusiasmo, crentes revestidos com o poder do Teu Espírito. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.